E aí galera, boa noite, tudo bem com vocês? Partiu estudar a lição? A gente tem bastante assunto legal para poder tratar, né? Sobre esse primeiro trimestre, né? De 2026 que já chegou com tudo. Nosso título aqui é Apologética, que é a defesa da fé. E com a nossa lição dessa semana que tratou da missão Areópago, dos dias 3 a dia 9 de janeiro. O que se consistiu a missão Areópago foi quando Paulo ele foi pregar lá em Atenas, onde era uma cidade que cultuava vários deuses, e ali ele viu uma oportunidade de falar de Deus, através de um altar ao Deus desconhecido que eles tinham construído e colocado ali no meio dos altares, né? Aqueles deuses. Então Paulo ele viu aquela brecha e foi explorar. Nessa lição a gente tem várias coisas legais, né? A gente tem, por exemplo, o contraste da sabedoria de Deus com a sabedoria rasa do ser humano, porque várias pessoas não aceitaram a mensagem de Paulo por serem ali de um nível intelectual elevado. E por serem de um nível intelectual elevado, não aceitaram aquela mensagem simplesmente por mero orgulho, né? Porque acreditavam que eram suficientes em si mesmas. Então a gente tem vários temas em que a gente pode tratar e que seriam bem legais a gente conversar, mas eu achei um tema aqui dentro da lição, achei um tema que pode ser bem explorado e que é um tema que eu pensei e falei assim, cara, realmente faz sentido. Que é o que? Apologética, a defesa da fé, não serve para vencer debates, mas sim o evangelho, né? Junto com a defesa da fé, a defesa do evangelho, o evangelho em si, ele serve para quê? Ele serve para ganhar corações. Então, a todo momento, quando Paulo ele foi pregar para os atenienses, ele não foi desrespeitando a cultura deles, muito pelo contrário, ele foi com todo o respeito que poderia para poder ali inserir a mensagem que ele precisava inserir, mas ali sem ser desrespeitoso com o povo daquela cidade. A gente vê muitas vezes, por exemplo, na maioria das vezes até na internet, muitos debates. Quando a gente tem algum conteúdo, né, cristão, a gente tem sempre vários debates ali, por exemplo, nos comentários, pessoas comentam uma coisa, outros comentam outra, e ali a gente vai naquele emaranhado, a gente vai tendo até agressões verbais por parte de pessoas que se dizem cristãs. Eu sei que até eu e você podemos já ter nos sujeitado a isso, mas a pergunta que fica é: será que o chamado é para a gente poder vencer debates ali usando o Evangelho? Ou será que a verdade que a gente tem em mãos ela não é para ser usada de uma forma diferente, né? Porque como poderíamos nós falar de um Deus que é amor, mas não demonstrar isso com nossas atitudes quando vamos falar desse Deus com outras pessoas que às vezes não têm convívio, né, com o mesmo Deus que nós acreditamos? Muitas pessoas, elas não se convertem ao Evangelho não por conta da mensagem, mas por conta dos mensageiros. E agora a gente pode voltar lá em Paulo, no Areópago, e a gente pode perceber que em Atos, no capítulo 17, no versículo 32, né, a 33, e vou ler também o 34, que muitas pessoas zombaram, né, muitas pessoas ali zombaram daquilo que Paulo estava dizendo, né? E algumas pessoas se juntaram a ele, mas a gente pode perceber que eles foram a minoria que se juntou, né? Se juntou a Paulo e creu na mensagem que ele disse. Então vamos ler aqui, ó. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. O que a gente pode perceber aqui? Que talvez se Paulo ele tivesse levado essa discussão acerca do evangelho para um lado mais agressivo, talvez até essas pessoas, essa minoria que se juntou a ele, não teria se juntado pela forma com que ele teria falado. Eles não iam querer ser servos do Deus sobre qual Paulo estava pregando se eles vissem em Paulo um comportamento contrário daquilo que ele estava dizendo. Então, o que eu quero deixar aqui agora para nós é que muitas das vezes as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Muitas vezes a forma com que nós falamos ela pode aproximar ou pode afastar as pessoas de Cristo. Então, o chamado é para quê? Para que nós possamos avaliar
como que nós temos sido na pregação do Evangelho? Nós temos sido aquela pessoa que aponta o dedo ou nós temos sido aquela pessoa que chama e traz para perto? E tenta falar do Evangelho da forma com que ele é. Porque, afinal de contas, Deus é amor. Deus, ele é justiça, sim. Mas, primeiramente, Deus, ele preza pelo que o pecador, ele se arrependa dos seus pecados e venha a ele. Então, Deus, ele não usa de agressividade para atrair essas pessoas. Mas ele quer que nós apresentemos a essas pessoas o amor dele, para que, através disso, entendendo o amor, e quem Deus verdadeiramente é, essas pessoas possam tomar suas atitudes. Assim como as pessoas lá no Areópago, a minoria tomou a atitude de seguir a Deus. Muitas das vezes porque Paulo ele pregou a mensagem de uma maneira correta, pregou a mensagem da maneira correta, como deveria ser pregada. E assim alcançando ali aqueles corações que muitas das vezes céticos aquele assunto agora puderam compreender melhor sobre aquele Deus maravilhoso sobre quem Paulo estava falando, através da imagem de Paulo, da imagem que Paulo passou para aquelas pessoas ao falar, da forma como falar e da forma como agir. Então, que nós possamos entender que pregar o Evangelho e defender a nossa fé não é sobre ganhar debates, sobre vencer, por exemplo, alguma briga, alguma rixa na internet. Não, na verdade o Evangelho é mais sobre exemplo. É sobre dar exemplo daquele Deus que nós seguimos. Então, galera, é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Foi isso que me chamou a atenção na lição. Espero que vocês tenham tirado bons aprendizados também disso que a gente debateu aqui. Então é isso. Feche seus olhos comigo e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, queremos agora pedir ao Senhor que venha nos dar um espírito de oração e adoração e que cada vez que formos pregar o Teu Evangelho, possamos lembrar que o Senhor é amor e levar esse amor às outras pessoas. Obrigado por tudo. Mande Teu Espírito Santo para estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Galera, foi um prazer estar com vocês. Já saúdo mais uma vez com vocês com Maranata, na certeza de que o nosso Senhor logo vem. Até mais.